Você está satisfeito com a sua forma física? Está pesando mais do que o normal? Emagrecer parece difícil, mas seguindo algumas fórmulas, os resultados são bem satisfatórios. Confira a nossa primeira matéria. Prestem atenção nestes dados. Quase 43% dos brasileiros estão obesos ou acima do peso. Este percentual corresponde ao segundo lugar no ranking mundial e coloca o Brasil em alerta. Segundo pesquisa realizada no Reino Unido, estar acima do peso pode aumentar o risco de morte por doenças cardiovasculares em até 80%. São diversos os fatores que podem levar uma pessoa à obesidade. Nós costumamos dizer que a obesidade ela é multifatorial. Não existe um fator único que causa obesidade. Por exemplo, existem fatores genéticos, doenças, o sedentarismo, a má alimentação. Fatores psicológicos também podem causar obesidade. Mas, geralmente vão ter vários fatores que vão estar juntos fazendo com que a pessoa se torne obesa. Mas um dos principais fatores que tem levado ao aumento da obesidade atualmente é principalmente as mudanças no hábito de vida, como o sedentarismo e a má alimentação. A obesidade pode desencadear outras doenças em órgãos vitais, como o pulmão, o coração e o fígado. Se não for controlada, doenças graves podem surgir, como explica a doutora Marise Vilas Boas. As doenças mais comumente relacionadas à obesidade são a hipertensão, então o aumento da pressão arterial, o diabetes, que é o aumento das taxas de açúcar no sangue, o aumento do colesterol, o risco de infarto, de derrame. Outra coisa muito comum é a síndrome da apneia respiratória, que acontece durante a noite, e outros problemas também articulares, pelo excesso de peso nas articulações, principalmente do joelho, dos joelhos e dos pés. Confira agora quais os procedimentos necessários para quem quer perder peso. As recomendações principais são você fazer uma consulta médica, uma avaliação para ver se você já tem algum problema associado a essa obesidade e fazer uma reeducação alimentar, tentando incluir, além da reeducação alimentar, a prática de atividades físicas regularmente. Nos supermercados, são inúmeras as opções de alimentos que agradam ao paladar, mas são muito calóricas e não possuem os nutrientes necessários para se levar uma vida saudável. Com o dia a dia mais corrido, as pessoas preferem comprar os alimentos pré-prontos. Então, tudo que é prático e rápido é mais fácil. Então, os enlatados, os embutidos, os gordurosos, as frituras, os fast foods, Então, todos esses tipos de alimentos são alimentos mais calóricos e acabam fazendo com que a pessoa tenha uma tendência a ganhar mais peso. Principalmente para os enlatados, na questão do sódio, quanto assim aos corantes, aos conservantes. Para os gordinhos é difícil controlar a fome, mas fazendo uma dieta rica em vitaminas, acompanhada de exercícios físicos, é possível comer bem, sem riscos à saúde. Então vamos começar pela atividade física, praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana, 30 minutos. Vamos nos alimentar de 5 a 6 refeições diárias em pequenas porções. O fracionamento é muito importante, para combater a obesidade. Muito importante também o consumo de fibras. Seria interessante até nem consumir o adoçante mesmo, seria interessante consumir ou sem açúcar, ou esses açúcares assim que não são refinados, mascavo, cristal. Alimentos diet ajudam na redução de peso? Mito. Tome cuidado ao consumir estes produtos. Há restrições quanto à sua utilização por obesos, pois contém gordura. Recomenda-se o consumo de bebidas e alimentos dietéticos apenas por pessoas que não podem ingerir açúcar. Para obesos, o ideal é consumir alimentos light, pois contém menor quantidade de gordura. Por isso, atenção aos rótulos dos produtos que você está consumindo. Na realidade, eu sou assim muito a favor de tudo que é normal, assim, por exemplo, tudo
permitido na nutrição, nada é proibido. Consuma tudo que você gosta, com moderação, fracionado, em pequenas porções. Então não há necessidade assim de você consumir só os light ou optar pelos só os diets, assim, que eu acho um grande erro. Deixemos assim para as pessoas que realmente precisam, como é o caso do diabetes, por causa do açúcar. A gordura é vista como um perigo para a vida saudável, mas existe um tipo de gordura que faz bem à saúde. Anote as dicas de alimentos recomendados pelos nutricionistas. Ao temperar a salada, utilize azeite extra virgem. Desta forma, você estará prevenindo alguns problemas do coração. Já o consumo de abacate combate o colesterol. É uma fonte de vitamina E e ômega 3. Acrescente ao seu cardápio também a semente de linhaça, que ajuda a controlar o peso. Já que estamos falando em alimentação, confira agora quais são os alimentos indicados para o seu dia a dia. Apresentamos a você algumas sugestões. Siga esses passos e bom apetite! Para o café da manhã, coma uma fruta, que pode ser uma banana com aveia, semente de linhaça ou farelo de trigo, e uma xícara de café com leite desnatado e açúcar cristal. Para o lanche da manhã, consuma uma barra de cereal sem chocolate. Confira agora as dicas nutritivas para o seu almoço. Ao meio-dia, feijão e arroz. É uma dupla perfeita, contém triptofano, o feijão contém triptofano que ajuda nos hormônios do humor, você vai estar sempre de bom humor se você consumir feijão todo dia, contém aminoácidos de alto valor biológico, contém proteína para você ter elasticidade, para você ter rigidez nos músculos, muito importante, feijão, arroz, de preferência o arroz parbolizado ou integral, porque o arroz branco ele é puro açúcar, ele aumenta os níveis de glicose do sangue, consumir salada verde, legumes e consumir sempre uma fruta cítrica após a refeição para que haja a absorção do ferro. Outra coisa que eu vejo muito acontecer é o consumo do cafezinho após a refeição. Errado, ele impede a absorção dos minerais. Para o lanche da tarde, a recomendação é comer uma fruta, uma bolacha de água e sal integral ou ainda uma barra de cereal sem chocolate. Para o jantar, o ideal é servir pratos leves. Procurar consumir assim o arroz, então legumes, saladas, um queijo branco ou mesmo até sanduíche. Que esse sanduíche não deixe de sempre ter salada verde, legume cru e um queijo branco. Pode até consumir um presunto, desde que seja um presunto magro, de peru. E à noite, ainda antes de dormir, uma maçã, um copo de leite. Então, fazendo essas refeições tranquilamente, você consegue perder peso tranquilamente consumindo mais vezes do que consumindo somente 3 vezes no dia. Em alguns casos, existe a cirurgia de redução de estômago. Você vai ver agora como funciona e a quem ela é recomendada. A cirurgia bariátrica é indicada em casos de obesidade mórbida. Para saber o grau, é feito o cálculo do índice de massa corporal. Você mesmo pode fazer o cálculo. Basta pegar o valor do seu peso e dividir pelo valor de sua altura ao quadrado. Se o resultado for menor que 18,5, significa que você está abaixo do peso ideal. De 18,5 a 25, o seu peso é considerado normal. Se der de 25 a 30, sobrepeso. E se for maior de 30, é aconselhável procurar um médico. Agora, se o resultado for maior que 40, a cirurgia de redução de estômago é recomendada. Desde que o paciente já tenha feito tentativas de redução de peso, tenha acompanhado regularmente por pelo menos 2 anos e não tenha realmente conseguido resultado, ou também em pacientes que tenham esse índice de massa corporal acima de 35, mas que tenham fatores de risco associado, pelo menos 2 fatores de risco associado, como hipertensão, doença cardíaca, cardiovascular, diabetes. Então, se ele tiver esse índice, mas com doenças associadas, aí também teria indicação de fazer a cirurgia. E no próximo bloco, veja uma das opções para perder peso e manter o corpo em forma. Estamos falando do jiu-jitsu. Não saia daí, voltamos em instantes.